Olá, boa tarde, tudo bom? Estamos voltando aqui com o TD, com tomada de decisão do Centro Universitário Uniesp. Seja bem-vindo, Silda. Seja bem-vinda. Aceitando aqui o convite de Bruno Sacauê e de Patrícia Rocha. Boa tarde. Oi, Hello, boa tarde. E aí, tudo bom com vocês? Tudo em paz, você? Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Que bom que vocês estão bem. Então deixa eu só fazer uma introdução aqui para fazer as honras da casa para vocês dois. Que alegria estar com vocês aqui, viu? Obrigada. Nós estamos com a semana acadêmica dos cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira, que iria ser de forma presencial, mas em face à pandemia, né, nós tivemos que abortar os eventos presenciais, e aí repaginamos e criamos uma estrutura toda virtual, que se tornou agora o TD, né, de tomada de decisão. A informação contábil e a informação da gestão financeira, ela serve para a tomada de decisão dos seus gestores. Nessa perspectiva, a gente colocou como título o TD, com a temática esse ano de a Revolução Social de 2020. A gente percebeu que colocar temas como coronavírus, pandemia, Covid, quarentena, além de ser fúnebre, foca na coisa ruim. E a gente quer focar na resiliência, no poder de superação, no poder de requalificação de cada um, de como lidar com essas situações, né? E hoje, pela manhã, nós iniciamos com o professor Gilbert, e agora à tarde temos a honra de estar aqui com o Bruno Sacauê e Patrícia Rocha, casal de jornalistas que todo mundo aqui na Paraíba conhece, figurinha batida nas redes sociais, e que vai bater um papo super interessante conosco, dentro dessa qualidade de trabalhos que ele vem desempenhando aqui no estado, né? Sobre a live, né? Esse mundo das lives nesse período de quarentena como instrumento na ferramenta de trabalho, né? As pessoas estão utilizando bastante. Nesse exato momento estamos utilizando a live como instrumento de trabalho através de um evento. E aí eu fico muito feliz. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Instagram do Centro Universitário e fiquem à vontade. Sejam bem-vindos. Obrigada, Tiago. Boa tarde, bem-vindo a todos. Obrigada pelo convite mais uma vez, do Uniesp. Eu já vou começar pedindo desculpa que pela primeira vez na vida eu vou permitir que a minha barba cresça. Tô adorando. Fica parecendo que ela tá mal feita, mas na verdade eu tô deixando crescer e ela tá passando por esse período estranho. De adaptação, né? E em breve eu tenha uma barba para mostrar para as pessoas. Mas estamos à disposição, meu amigo, para trocar uma ideia, enfim, para falar sobre... Eu chamaria até de mercado, um mercado que é novo para todo mundo, embora não seja uma novidade, ele se reconfigura nesse momento, ganha uma importância completamente diferente, então a gente está aqui para trocar uma ideia. Então, vocês já atuam nesse universo das redes sociais, né, e com live há até bastante tempo antes de começar esse período no qual estamos passando, né? Só que o efeito coronavírus, né, criou do Instagram quase a nova TV a cabo do brasileiro, né? Em alguns horários pontuais, por exemplo, a gente tem aí cerca de, pelo menos nos meus contatos, lá ali em cima, nos stories, todo mundo fazendo live. E aí você percebe que virou agora, antes era algo mais feito por algumas organizações, algumas personalidades, pessoas que têm um grande contato com o público, mas agora não, virou de fisioterapeuta, contador, educador físico, nutricionista, enfim. E aí eu pergunto a vocês, né, do período antes do coronavírus e para agora, nesse momento, com pandemia, com quarentena, vocês sentem que mudou um pouco em relação a isso, de como fazer as lives, horário, formato, conteúdo, tempo, pessoas convidadas, o que colocar? Aí vocês poderiam fazer aquele joguinho de como vocês pensavam antes e como vocês se adequaram para essa situação atual, né? Mudou radicalmente. Sem sombra de dúvidas. É uma outra dinâmica completamente diferente. Antes a gente via algumas iniciativas, eu diria, muito mais amadoras, e não entenda quando eu digo amadoras como algo depreciativo, não, mas é porque não havia esse caráter de compromisso. Alguém poderia simplesmente clicar no botão e iniciar uma live, e com isso poder bater um papo, ou poder falar de alguma novidade, enfim.
as regras de utilização nem eram muito bem definidas. Quando a gente passa por esse momento, a coisa se profissionaliza de tal forma que hoje já há até algumas cartilhas de como você deve agir, o que você deve fazer, a divulgação dessas lives, a setores que se aproveitam dessas lives. Eu cito um exemplo, por exemplo, das lives dos artistas. Isso movimenta uma indústria, porque os bares se preparam para entregar o delivery, no caso das lives dos artistas, os amigos se programam para assistir, ainda que virtualmente, mais juntos. Então, é uma mudança completa no sentido de utilização dessa ferramenta. Ela passa a ser quase que um modo de sobrevivência em muitos sentidos. Talvez sobrevivência seja um pouco exagerado, mas uma forma de continuar interagindo, né? Ou com fãs, ou com clientes, ou com potenciais clientes. E aí sem falar ainda na questão das lives como ferramenta de empoderamento diante de um determinado assunto. Então, você vai fazer uma live no seu canal, dependendo da profissão que você tiver, com um convidado. Esse convidado é uma pessoa de referência que você chama para dar valor e atribuir significado àquele momento. É alguém que você gabarita a partir da sua própria experiência. Então é todo, como o Bruno falou, uma questão de profissionalizar esse processo. Antes eu acho que era algo mais despretensioso, que as pessoas faziam sem pensar muito. Como você faz um story hoje, por exemplo, você posta, a gente vê a hora, né? No caso, a gente que usa essa internet como uma ferramenta mesmo de trabalho. Porque tem essas horas aqui, de acordo com o meu histórico. Com o perfil, né? Com o perfil daquilo que você vai postar, vai ter mais ou menos engajamento. As lives do mesmo jeito. Você faz uma live naquele horário. Não, esse horário hoje eu vou competir com a live tal, que não tem como, vamos mudar o horário. Vamos fazer nesse formato, vamos falar sobre isso. Aí você pauta a live, você tem um horário, você determina se você vai responder perguntas ou não. Enfim, é uma coisa muito mais estratégica, né? O que antes era simplesmente algo que você fazia despretensiosamente, agora tem um propósito. É uma ferramenta, é trabalho. Literalmente é trabalho mesmo para muita gente. E antes era trabalho para muita gente, agora para muito mais gente. E você percebe que há uma mudança completa, né? Ratificando aquilo que a gente está dizendo aqui, é que o estilo também de se fazer, ele é completamente diferente, cara. Você percebe que há uma preparação enorme para se fazer isso. Como a gente falou agora há pouco, muitas vezes você iniciava clicando no botão, me deu vontade, e a partir de agora eu vou trocar uma ideia com alguém. Agora não. Agora há uma preparação enorme. Volto a insistir na live dos artistas. Parece até uma espécie de competição entre eles para ver quem conseguia fazer uma live mais bombada, vamos dizer assim. Com mais tempo, né? Com mais tempo, com mais interação das pessoas, com mais pessoas assistindo. Né? Eu diria até uma competição do bem, se a gente partir do princípio que algumas têm um intuito muito claro de ajudar outras pessoas. Então a gente tem uma live que teve não sei quantos milhões, aí outra conseguiu barrar, aí vem um artista que passa a noite inteira fazendo uma live, aí vem Ivete e reconfigura, faz uma live de pijama, aí Lulu bota cada um num cômodo e tenta fazer uma live diferente. Então assim, há uma preparação enorme para conseguir hoje entregar ao público algo diferente. Porque se a gente está dizendo que elas passam a ser mais profissionais, não adianta você entregar qualquer conteúdo também, né? Isso seria um tiro no pé, para usar uma gíria aí muito comum. E nessa perspectiva da live, o que a gente percebe também, e eu queria saber da opinião de vocês, é porque a grande maioria utiliza os seus Instagrams pessoais, né? E algumas pessoas utilizam Instagrams de organizações, como nesse caso agora eu estou utilizando aqui o da instituição, porque é um evento da instituição. Mas a pergunta é que mesmo você utilizando o seu Instagram pessoal ou estando no Instagram de alguma organização na qual você faz parte ou foi convidado, a sua fala está ali sendo exposta para várias pessoas, né? Nesse exato momento, por exemplo, aqui nós estamos com 92 pessoas assistindo. E aí eu pergunto, como é que fica, qual seria a dica, ou como é a forma de pensar no que tange a situações que são emblemáticas, que são do tipo política, religião, opiniões ideológicas, situações de, por exemplo, a situação contemporânea nossa, né? Fica ou sai de casa, economia versus saúde, que alguns tentam colocar como coisas distintas e não é, como a gente bem sabe. Então, a partir do momento que você utiliza aquilo como uma fala e repassa numa live que é um ambiente de trabalho e tem opiniões que podem ser contrárias, como é que é essa dinâmica? Não sei se vocês já passaram por situações desse tipo, desse confronto, né? Que às vezes vai ter
as críticas, e às vezes vai ter os elogios, e às vezes ambos de forma tão grande, né? O que é que vocês têm a dizer dessa partezinha aí? Eu tô achando massa fazer entrevista com vocês, que eu tô entrevistando, tá entendendo? Mas tudo bem. O mundo está ao contrário mesmo, né, Thiago? Tá todo sendo emocionado. Engasguei com a água. Diz aí. Eu penso assim, eu acho que nesse ponto eu e Bruno, a gente pensa muito parecido profissionalmente em muitas questões, mas o que eu penso é assim, a gente está num momento para um lado ou para o outro, que na verdade, principalmente para algumas pessoas que são referência, mesmo que não sejam referência na internet necessariamente, mas pessoas que têm autoridade nas suas áreas e tudo mais, as pessoas, o público exige que essas pessoas se manifestem, se elas se posicionem. Eu entendo essa necessidade. Acho que cada vez mais, quando as coisas vão se acirrando, é importante ter referências que falam A ou falam B, ou que pelo menos se mostrem presentes e tudo mais. Eu acho que de fato isso existe, isso é legítimo, esse pedido das pessoas. Só que ao mesmo tempo, eu penso que, na verdade, assim, continua sendo uma escolha, sabe? Eu acho que a gente pode fazer política sem falar de partido. A gente pode se posicionar, a gente pode ajudar outras pessoas sem necessariamente trazer para o centro da discussão uma discussão que ela, em certa medida, em alguns momentos, ela é paralela. Claro que a questão, eu acho que urge que o Brasil ele seja mais capacitado, as pessoas de maneira geral, para discutir política, para falar de ações, para falar daquilo que mexe com a vida de todo mundo. Não tem como falar que não. Esse momento é bem expressivo quanto a isso, né? Bem emblemático. Como a cabeça pode impactar na vida de milhões, positivo ou negativamente. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que não é... Eu acho que a gente tem que tirar um pouco o foco da necessidade de rotular as pessoas a partir daquilo que elas acreditam. Então, eu posso estar aqui, eu posso estar fazendo uma coisa legal ou uma coisa muito ruim, sei que eu seja politicamente A ou B. Acho que é importante que a gente se posicione. De verdade, eu como cidadã acho. Porém, temo um pouco dessa necessidade que as pessoas têm de falar assim, mas aquele fulano lá, ele é o quê, afinal de contas? Eu não estou entendendo. Como se necessariamente ele tivesse que seguir uma postura política até o fim, entende? Eu acho que a gente tem que estar pronto para ser cidadão, e não para ser necessariamente massa de manobra de A ou B. Isso é muito delicado, especialmente nesse momento. Mas é um momento que aqueles que são mais fortes psicologicamente tendem a se sobressair. Eu penso dessa forma. Eu sou a favor de falar. Toda vez que eu abro uma live, eu tenho em mente que as pessoas que estão ali estão interessadas no que eu tenho a dizer e acho justo que eu responda às perguntas que surgiram, se assim eu entender que há pelo menos bom senso naquilo que se pergunta. Porém, sinceramente, não acho que há uma regra. As pessoas têm que se sentir à vontade para falar sobre determinado assunto. Eu não acho que o simples fato de você estar participando de uma live te obriga a falar sobre tudo aquilo que está sendo perguntado. Vou insistir mais uma vez nesses artistas. Ontem teve uma live do Capital Inicial e eu estou consumindo muito isso desse assunto. E Dinho foi cobrado por não se posicionar politicamente, já que em outro momento ele se posicionou. Então, assim, eu não entendo que há uma obrigatoriedade de se fazer isso. Essa cobrança, ok, que ela aconteça, é direito de quem está acompanhando. Mas não é dever de quem está fazendo a live se posicionar em situação alguma se a pessoa não se sente confortável para fazer isso. Até porque, como a Patrícia disse, a gente vive num momento tão polarizado que em outra situação, por exemplo, seria super ok eu me posicionar politicamente a favor de A ou de B, ou contra B, ou contra a ação, ou a favor da ação A, X de A ou B. Ok, porém a gente vive num momento tão polarizado que você se engajar de alguma forma apoiando ou criticando negativamente alguma ação, isso implica na compra de briga com uma parcela da população. Não há mais o respeito ao contraditório. Se você pensa diferente de mim, nós estamos em lados opostos e vamos ter que praticamente brigar por causa disso. Então, hoje em dia é muito complicado você se posicionar e
medir qual vai ser o impacto desse posicionamento seu, entendeu? Então, por muitas e muitas vezes, eu evito temas polêmicos, porque eu estou fugindo deles? Não, porque simplesmente não é o objetivo da minha live. Eu não estou fazendo live para agradar metade das pessoas, nem para desagradar metade das pessoas. Eu estou fazendo uma live para trocar ideias. Se essa live perde o intuito inicial e passa a ser um confronto de coisas que nada tem a ver com o objetivo inicial dela, talvez, no meu caso, ela perca um pouco a função. De repente, no caso de quem está fazendo, do fulano ou do cicrano, talvez isso tenha alguma utilidade. Então, eu acho que caso a caso deve ser analisado aí. E pegando esse gancho aí, utilizando a fala da estudante de psicologia do Centro Universitário, Patrícia Rocha, ela falou que as pessoas que têm uma base psicológica mais madura conseguem lidar melhor com isso. Aí eu pergunto, e quando ocorre, né, de um assunto de uma live, e como a gente está falando de rede social como um todo, às vezes uma postagem, um comentário, quando ocorre de ter, não digo na sua totalidade, mas muitos comentários com crítica, e às vezes até dependendo de quem está lá colocando, porque a internet é uma liberdade total, né? Até de forma mais pungente, agressiva e tal. Como lidar com isso, né? Para vocês que estão diante disso, e tem outras pessoas que podem ter também, né? Tem uma organização, se posiciona, às vezes nem é um tema polêmico, mas é um tema que criou uma polêmica por algo mais incipiente. E aí, você postou aquilo, participou da live e tá lá depois os comentários bombando e tal. Como é que fica a mente? Porque, queira ou não queira, você fica com aquilo ali toda hora chegando e alguém comentando e daqui a pouco tem uma discussão parecendo um fórum do tamanho do mundo e você não tava tomando banho e tava acontecendo tudo aquilo, né? Como é que fica? Acontece bastante. São duas situações paralelas, eu acho que estão acontecendo ao mesmo tempo, que elas vão se encontrar em algum lugar e isso pode ser um pouco difícil para algumas pessoas. Por um lado, esse contexto político polarizado que a gente está vivendo no nosso país, em que todo mundo quer saber qual é o seu rótulo, para que time você joga, ou é ou não é. E, por outro lado, um momento em que a internet está atraindo cada vez mais pessoas que veem nela uma vitrine possível para o seu negócio, para o seu nome, enfim, para o que quer que seja. E há que se dizer que aquilo que você fala na internet, a memória é eterna, é infinita. Isso. E aquilo fica guardado para sempre. Sempre tem um post, sempre tem um vídeo, sempre tem como recuperar, não tem jeito. E muitas pessoas... Se não virar meme. Preparadas, muitas delas, para esse universo, sabe? Porque realmente essa questão desse massacre virtual que muitas vezes acontece de um lado e de outro lado e de todos os lados possíveis, esse massacre ele é real e ele pode acontecer com qualquer um. Você que já tem uma experiência com a internet, que sabe mais ou menos como é que fala, que você tem alguns pontos que você não toca, tem alguns cacoetes que você evita, tem algumas atitudes que você já sabe que pode dar problema, como para aquelas outras pessoas que estão chegando de uma vez só, que de repente se veem exposto num microfone para milhões de pessoas que ela pode comunicar e ela não tem noção do impacto que isso pode acontecer. Então, assim, ótimo, que bom que a internet ela democratiza o acesso das pessoas a todo tipo de informação. Mas você que está do outro lado, cuidado apenas pela forma como você vai fazer. Eu nem acho, como o Bruno disse, que a gente deva ser polido demais, não. Porque cada vez mais as pessoas, elas querem verdade, sabe? Elas querem enxergar através da lente uma outra pessoa do outro lado. Não é uma marca, não é um logo, não. É uma outra pessoa. É alguém que está ali vivendo a pandemia do mesmo jeito, que está de saco cheio de ficar em casa, que está com vontade de ver gente, mas que está sofrendo, ou que está gostando, ou que quer sair. Enfim, é uma pessoa do outro lado. E aí, só tem que tomar cuidado realmente com relação a isso, porque a internet, ela é muito poderosa. E ela é infinita, ela não acaba. Do mesmo jeito que a nossa timeline não acaba nunca, se a gente ficar passando, ela é infinita, a memória do Instagram é infinita, a memória do Google, então, às vezes, a gente não está pronto para essa vitrine desse tamanho. E falando especificamente sobre a live, ela tem um ingredientezinho, assim, que a torna um pouco mais perigosa do que o normal, porque aqui as coisas estão acontecendo em tempo real. Nos stories ou no feed, seja de qualquer rede social, eu ainda tenho uma fração de segundo para pensar se eu posto ou não, eu posso desistir de clicar no botão de postar. Aqui não, o que está sendo dito vai ficar armazenado, mesmo que a gente, ao final dessa live, a gente desista de armazenar. Falei uma besteira tão grande que eu não quero armazenar mais. Já era porque alguém pode ter gravado e alguém vai gravar. Sempre tem alguém. Sempre. Sim. Você tem que contar também com essas possibilidades, né? Porque uma palavra mal colocada, uma frase infeliz, isso a gente viu acontecer nos últimos dias inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Uma frase pode ser transformada numa explosão.
numa explosão. E isso pode comprometer de forma muito séria o seu negócio, a sua imagem, enfim. É preciso que a gente tenha isso em mente na hora de se clicar nesse botãozinho e entrar ao vivo para conversar sobre quaisquer temas. E assim, para quem está começando nesse ramo, por exemplo, pessoas que eram autônomas e tinham sua clientela e utilizavam o Instagram de forma mais tranquila e agora utilizam como instrumento principal do trabalho, né? Por exemplo, psicólogos, né, estão utilizando dessa forma, o uso das tecnologias e tais. Quais são as dicas que vocês poderiam dar, assim, para quem está começando a utilizar a rede social como seu instrumento de trabalho? Tipo, o que colocar, como iniciar, questão de planejamento estratégico mesmo. Eu sei que depende de acordo com o ramo de atuação daquela pessoa ou da sua empresa, mas assim, quais são as dicas de ouro assim, que vocês visualizam como primordiais nesse momento? Assim? Não nesse momento, mas na utilização do Instagram, né? A primeira coisa que eu acho que é assim, as pessoas que elas já estavam usando o Instagram ou outras ferramentas, enfim, como estratégias de divulgação, até mesmo não só de divulgação, mas a própria ferramenta como um canal de conteúdo e tudo mais, provavelmente intensificou isso agora. Muitas outras pessoas, como você disse, não faziam isso, mas se viram nessa necessidade a partir do momento que ninguém sai de casa, tem que se comunicar de algum jeito. Mas depois que tudo isso passar, nada vai ser como antes. Definitivamente, assim, eu acho que não vai voltar a ser como era anteriormente. A internet, as redes sociais vão ter uma força muito maior, e isso vai exigir das pessoas que tratem esse canal de forma mais profissional também, ou pelo menos quem o fizer vai ter uma diferença. Eu vejo que a primeira coisa você estar online é uma necessidade, mas ao mesmo tempo que é uma necessidade você botar a sua marca lá, é uma responsabilidade, porque não basta você estar lá se for de uma forma apenas virtual, em que você não apareça, que você não responde DM, que você não curte as pessoas, que você não aceita novos seguidores. Quando você está ali e você se posiciona, a primeira coisa que você tem que fazer é primeiro ter constância de conteúdo. Frequente. As pessoas só vai gerar engajamento para o seu perfil se você tiver uma postagem toda quinta-feira, ou a cada 2 dias. Mesmo que você não publicize quando é que vai ser a postagem, mas que você esteja lá. Que as pessoas sabem que elas vão entrar hoje, daqui a pouco elas vão entrar de novo, já vai ter uma coisa nova, já vai ter uma interação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu vejo tem que responder as pessoas. Obviamente, às vezes não dá para responder todo mundo. Mas se você não responde todo mundo, você mostra que você responde um. Olha só isso aqui que eu recebi, minha gente. Olha, são muitas mensagens, mas essa aqui me chamou a atenção. E aí você bota lá e mostra que você responde. Os comentários você vai lá e responde. Você dá uma curtida, que seja. Mas você tá ali. Você não tá soltando conteúdo e se quiser me veja, se não quiser. Não, você tá preocupado se do outro lado te dando um retorno. Exatamente. Porque assim, é um canal. Eu muitas vezes entro em contato com uma marca só pelo Instagram. Eu não entro no Google para saber qual é o número do WhatsApp para ligar para o fixo. Não entro mais. É por Instagram. Se o Instagram responder, ótimo. Se não responder, eu já fico achando que tem um problema. Porque se tem um perfil, como é que não responde? Não tem um departamento que está olhando? Numa época dessa de quarentena, a principal coisa que tem é a internet. Por que não está me respondendo? Entende? Isso pode ter um lado muito delicado aí, que se você não tiver cuidado, isso pode virar contra você e contra a sua marca também. Deixa eu mandar um beijo aqui para Claudinete Souza. Eu ia dizer isso agora, vocês mandarem aí. Quando bota criança no meio, para Claudinete, não pro Gabriel, criança não Deixa eu esperar. até citar um caso. Prioridade, né? Prioridade pura. Vou citar um caso que ilustra um pouquinho o que Patrícia está dizendo. Nosso filho tem uma paixão por um youtuber. Ele assiste aos vídeos desse youtuber o dia inteiro. A gente tem a dificuldade até na hora de almoço, de tarefa. Imagina. Porque ele não consegue Imagina parar. Quem seja, passa pelo mesmo. Não imagina. Pior que você não imagina. Não é o Lucas Neto. Não, tá. Porque é bem típico, né? Não, é um youtuber de alcance baixo para médio. Mas ele adora. Amor. Oi, Guilherme Bahia, um beijo. Olha aí, grande financeiro Guilherme Bahia. Um abraço, meu amigo. Enfim, ele assiste a esses vídeos o dia todo. O aniversário dele foi agora no dia 20 de abril, foi se aproximando. A gente preocupado, porque a gente tinha feito, assim como muitos pais, imagino, a gente tinha feito planejamentos para a festinha dele e tal. A gente foi vendo que não iria acontecer e ficou pensando de que forma que a gente poderia deixá-lo feliz. Eu procurei o Instagram dessa pessoa,
Não é um Instagram com muitos seguidores. Tem coisa de, sei lá, 20 mil seguidores. É um número expressivo, mas se a gente for falar de um Lucas Neto que tem, sei lá, 15 milhões, não tem nem parâmetro de comparação. O que eu quero dizer? Eu procurei e durante dias eu mandei mensagens. Olha, aconteceu isso. Tem como você mandar feliz aniversário para o meu filho? Ele adora seus vídeos. E mandei dias, e dias, e dias, e dias, e dias. Repeti essa mensagem para ele. Nós sequer tivemos uma resposta. O aniversário foi no dia 20 e eu continuo aguardando que ele pelo menos exiba essa mensagem. Acredito eu, porque também sei, eu tenho um pouco mais de seguidores, eu tenho 170 mil, assim, um pouco mais não, tenho bastante mais seguidores do que ele, eu não consigo dar conta de todas as minhas mensagens. Mas eu tento. E se algumas pessoas que são mais insistentes e mandam todos os dias, a probabilidade que eu consiga ler, ela é muito maior. Então, assim, eu não consigo acreditar que um cara que trabalha com crianças não consiga gastar um tempo para agradar crianças. E eu ainda fiz mais, né? Porque não satisfeito de não ter a resposta dele, que tem 28.800 seguidores, ele tem um canal dele com a mãe dele. O canal é ele e a mãe. Aí a mãe tem 2.617 seguidores. Que eu fiz? Mandei mensagem para a mãe. Por quê? Ah, mãe, lógico, é mais fácil, né? Falando de mulher para mulher, de mãe para mãe. Me ajuda. Essa criança está aqui assistindo. Aí mandei o videozinho, sabe? Dele assistindo. Olha só, a quarentena inteira é isso aqui em casa. 2.600 seguidores. Você acha que não tem condição dela ler o ADM? Tem. Até porque eu mandei mais de um mês antes. Não foi um troço de um dia para o outro, não. Foi. Então, era a porcaria da mensagem. Se fosse pra mim, eu não tava nem aí. Agora, pro menino, você fica agoniado. Então, a gente tá citando esse caso por quê? Pra te dizer que não adianta você fazer a maxação bacana para conseguir cativar o público e aí uma simples resposta ficar pendente. Não adianta. A gente já teve algumas situações de pessoas que nos venderam um produto, eu falei, ok, quero comprar, não consigo. Foi. Pra essa festa mesmo de aniversário, eu sei lá onde é que vendia vela, né? Comprei o bolo. O bolo eu sei, porque eu sei que tem o pessoal... Bolo caseiro. Lembra que a gente conversou sobre isso? Sim, sim, sim. Páscoa eu já comprei um ovo caseiro. Aí chegou no aniversário dele, um pouquinho tempo depois, comprei um bolo caseiro. Aí comprei o bolo. Onde é que compra vela? Não sei. Supermercado não tinha. Aí entrei em contato com uma loja dessa que eu sei que vende normalmente artigo de festa. A amiga, me vê uma vela, pelo amor de Deus. Aí, nesse caso, eu fui bem em cima da hora. Ela falou, temos vela sim. Eu falei, certo. Como é que eu faço para passar para pegar? Não tive resposta mais. Aí, ela disse, pode vir, estamos abertos. Eu falei, mulher, a festa foi sexta-feira da criança? Estou esperando. Mas, tempo, olha... outro. Eu acrescentaria, Thiago, em tudo aquilo que você falou a respeito dos cuidados que a gente deve ter, alguns cuidados técnicos básicos, sabe, cara? Esse novo momento, ele nos mostra que a qualidade da informação ela está acima da questão estética. É verdade. Né? Porque, assim, se você imaginar que a Globo, cito a Globo porque foi onde eu passei 17 anos, onde convivi a maior parte da minha vida profissional. Se você imaginar que a Globo colocaria no ar uma imagem feita com um celular de um repórter ou de um entrevistado, é assim, inconcebível. Inconcebível. E se você falou do show de Ivete, o próprio show de Ivete, né? Seria uma forma de live passando na Globo. É uma coisa também que a gente não imaginava. E naqueles moldes, né? Diante de tudo que aconteceu, obviamente isso se reconfigura e a gente percebe que a qualidade da informação ela está acima de qualquer questão estética. Porém, alguns cuidados mínimos a gente precisa ter. Você precisa ter um celular, um computador que te dê uma qualidade de imagem mínima ou razoável para a gente falar, para a gente começar a discutir por aí. Você não pode estar num ambiente ruidoso, senão as pessoas não vão conseguir te entender, a não ser que a situação exija. Por exemplo, o presidente fez lives no meio dos protestos, ele queria mostrar que ele estava no meio dos protestos, e ali, ok. Não tem como ter uma acústica perfeita, né? Está nos protestos, eu tenho outra opinião sobre isso, mas pelo objetivo dele, ele consegue cumprir. Mas numa situação como essa aqui que a gente está, não tem por que ter uma furadeira na parede aqui do lado e a gente não vai conseguir se entender. Então, alguns desses cuidados são mínimos. Você precisa ter certeza que você vai ter as informações que as pessoas podem pedir, que você vai ter tranquilidade suficiente para conseguir se comunicar ao vivo sem grandes dificuldades. E você principalmente precisa entender quem são as pessoas que vão estar te assistindo. Você precisa conhecer tanto a ferramenta, no nosso caso aqui o Instagram, quanto o perfil do seu público.
Porque senão você vai ficar aqui falando coisas que talvez não sejam as coisas que o público espera que você fale. Então, alguns cuidados mínimos, eles reduzem a possibilidade de algo dar errado durante uma live. Então, além de tudo aquilo que ela falou, eu acrescentaria essas questões técnicas, para que você tenha um padrão de qualidade naquilo que você está fazendo. Porque senão... O investimento no aparelho, que capta o som, que transmite a imagem, a luz que vai estar ali, tudo isso influencia. Algo que seria muito bom para a sua imagem ou para a tua empresa, pode acabar dando uma cara de amadorismo que não é o que você pretende passar nesse momento, entendeu? Então, tem que se ter esse cuidado. E pegando essa partezinha que vocês estão falando é interessante, porque eu vi hoje, coincidentemente, ou providencialmente, duas simulações, que era assim, a pessoa vendendo um produto pela internet, pelo Instagram, aí vai no direct, né, e fala, qual o valor dessa bolsa? E a pessoa dizia, R$150. Como é a forma de pagamento? A forma de pagamento é isso. E aí a outra era assim, a mesma situação, ela perguntava, qual o valor dessa bolsa? E a pessoa dizia, oi, tudo bom, fulana? Essa bolsa, ela custa tal valor. Só que diante dessa situação, a gente entende como está difícil a situação, a gente está dividindo em tantas vezes e pode ver um valor mais em conta. Além disso, temos isso aqui. Aí no final termina assim a pessoa, eu gostei da bolsa e quero ver aquela calça também. Então, é isso, em cima dessa teoria, realmente esse contato mais pessoal faz a diferença? Não. Totalmente. Afinal de contas, é isso que as pessoas estão buscando. Deixa eu só dar uma palavrinha com relação a muitas pessoas que estão mandando perguntas para a gente aqui. Pessoal, nós não estamos respondendo nesse momento porque não é o objetivo da live. Mas eu e Patrícia vamos fazer uma live ainda essa semana, se Deus permitir, falando sobre os caminhos profissionais que a gente está tomando. Eu só estou tomando a liberdade, Thiago, você que iniciou a live, pessoas aí, para que não fique parecendo também que a gente está ignorando. E eu ia até falar isso, porque aqui está aparecendo as lives dos sertanejos. Porque o comentário, quando eu vou ler, ele já sobe. Eu não consigo. Aí, quando eu vou puxar aqui, mas eu até fiz um print de para deixar para justificar, que foi do Gervásio, cadê aqui? Tem aqui na tela. Gervásio Farias, ele botou assim, o momento não é de posição política, e sim de realizar algo para amenizar a crise pandêmica. O entretenimento virtual ajuda as pessoas a passar de forma mais branda o isolamento social. É isso aí. Os comentários todos que estão aqui, porque não dá. É muito rápido. Discordo, não. Eu acho que a gente ficou extremamente crítico, o que eu não entendo como algo negativo, porém, eu acho que a gente não pode ficar restrito à crítica. A gente tem que também discutir as soluções. Eu sempre procurei fazer isso ao longo de toda a minha carreira profissional. Não só criticar, mas também propor algumas soluções. Então, nesse ponto de vista aí, eu concordo muito com o que ele disse. Como é que é? Um beijo para todo mundo aí que está mandando mensagem. Se a gente não responder agora, a gente está disponível nas nossas redes também, claro. E depois a gente vai fazer essa live que tinha que ter feito semana passada. Mas cadê que a gente conseguiu? Nada. Então, essa semana vai sair, se Deus quiser. Eu acabei até esquecendo o que a gente estava falando. Qual era a pergunta? Estava falando da história da Bolsa, que é diferenciando os comentários e tal. Fundamental. Mas isso, Thiago, eu acho assim, que na verdade sempre foi, sabe, desde que a internet começou. Só que agora as pessoas estão vendo como que elas são dependentes da internet. E aí elas estão dando um olhar para isso. Porque antes você tinha uma loja, que você tinha lá um movimento bacana. E aí as pessoas entram e saem e garantem o seu faturamento. E você ainda vende uma coisinha pela internet, você ainda tá lá, tem o Instagram, tem os seguidores e tal, massa. De repente não tem mais ninguém dentro da sua loja. Ninguém. E aí você precisa ter toda a atenção. Você depende totalmente de como você trata as pessoas pela internet. Isso faz toda a diferença. Guilherme está falando que vender a mais, que é mais do que apresentar o produto, é atender a necessidade do cliente, às vezes a necessidade do cliente também de atenção. Nessa mesma perspectiva, Maíra Barbosa, ela é professora de empreendedorismo do UNIES, botou assim, para pegar essa mesma linha do Guilherme, a partir do momento que você publica e busca vender um produto ou serviço, você precisa estar disposto a responder ao cliente. Os famosos directs não ajudam se a empresa não responde. Exatamente. O Diego, que era consultor de empreendedorismo, né, do nosso programa, ele falava muito isso. E ele falou de um jeito tão absurdamente simples e tão genial, que é o seguinte. Ele dizia que quando um cliente mandava para ele assim, olá, qual é o valor de não sei o quê? Aí tinha essa possibilidade, é 100. Ou então você dizia, oi, tudo bem? Bem-vindo. O valor é R$100. Aí ele mandava um gifzinho dele fazendo assim, ó. Não, a carinha dele, para as pessoas falarem, olha, você tá falando com esse careca aqui, ó, e era a foto dele. Putz, isso faz toda a diferença. E ele falava assim, que às vezes se a gente pegar,
é igual como no presencial. Quando você chega numa loja e tem um atendente, um restaurante, por exemplo, chega um garçom e o garçom faz, tem isso, isso e isso, e vai com a cara fechada. E outro faz, opa, seja bem-vindo, tudo bom? E tem o tratamento. Acho que as pessoas querem ser tratadas, né? Olha que exemplo bacana que ele deu. Ele falava que o simples fato de você iniciar uma resposta com um olá, ele colocava vários as assim, ó, olá, já muda o clima de quem está te lendo. Ela já te lê de uma forma muito diferente. Como é impossível que você consiga dar a ideia à pessoa de que entonação você está dando naquela resposta, se você está sendo educado, se você está sendo formal, se você está sendo simpático. Esse olá, a pessoa não tem como deixar de ler. Então, sabe olá. Não é um robô que está ali, é uma pessoa, de fato. Isso faz toda a diferença. Aconteceu isso comigo nesse negócio da vela. Eu falei, porque eu chego toda simpática, né? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Vocês têm vela? Ela falou, tenho. Putz, tá mal. Ok. Desculpe perguntar. Eu mandei um print para uma amiga minha que é social media, que ela é formada nisso, aí eu mandei para ela e falei assim, amiga, tá faltando, sobrando vaga aqui no departamento de mídias dessa empresa, porque não é possível que tenha uma pessoa profissional do outro lado conversando comigo. Eu acho que alguns requisitos são importantes, ainda que numa conversa na rua, em qualquer tipo de interação entre duas pessoas. Oi, tudo bem? Como você tá? Porque às vezes você fala, oi, tudo bem? Às vezes na rua mesmo. Oi, tudo bom? Beleza? No posto de gasolina, eu sou o rei do vácuo, velho. Eu chego e falo, oi, bom dia. Patrícia riu outro dia, que eu cheguei, oi, bom dia. Tava alegre por algum motivo, sei lá, cheguei, bom dia, tudo bem contigo? O cara ignorou, não me deu resposta alguma. E aí, na hora que eu terminei de pagar, eu falei, muito obrigado por sua gentileza e tal. Aí, é muito simples. Eu queria responder essa pergunta aqui. Uma simpatia você, viu? Muito obrigado. Prática aí. Bruno, é mais fácil emitir uma opinião na live ou segurando o microfone de uma empresa? Eu acho que opinião é opinião. No fim das contas, você vai ter que arcar com aquilo que você pensa. Porém, quando você está segurando o microfone de uma empresa, não necessariamente aquilo representa a opinião da empresa. Então, você precisa fazer essa ponderação também antes de emitir essa opinião. É isso aí. Eu vi aqui um comentáriozinho, o pessoal do Táxi Mangabeira disse que ama vocês, Táxi Mangabeira 24 horas, e tem uma fala aqui, deixa eu ver aqui o nome, que toda vez que eu vou puxar sobe, mas enfim, Sensan Samis, tenho tido dificuldade para fazer compras, em lojas locais. Semana passada fui fazer um orçamento pelo WhatsApp e fui atendida por 4 vendedores diferentes, mas nenhum finalizou a compra. Só bate o que a gente está dizendo, né? É isso. Eu acho que aí a gente tem que colocar um ingrediente também, porque assim, muitas empresas optaram no sentido de não cortar as vagas de trabalho por colocar aqueles vendedores que tradicionalmente faziam atendimento presencial para fazerem esse atendimento online. Como se fosse nada. Porém, tudo isso aconteceu da noite para o dia. Não houve o treinamento, ou pelo menos não houve treinamento adequado para isso. Então, muitas vezes, você já chegou numa loja, obviamente, você foi abordado por 5, 6, 10, 15, 20, 30, 40 vendedores. Na internet, possivelmente, isso deve acontecer também. Não estou falando em geral, porque muitas empresas tiveram tempo de, pelo menos, organizar um sistema que direciona aquele cliente, não corre risco de ter um duplo atendimento. Mas acredito que nem todas tenham conseguido fazer isso. Então, é preciso que se relativize. Acho que nada justifica um atendimento ruim. Porque as consequências vão cair no colo em algum momento. Porém, a gente precisa relativizar algumas situações, porque foi tudo muito de surpresa para todo mundo, entendeu? Então, eu acredito que em alguns casos isso pode ter pesado. Eu diria, nem sei se eu posso fazer essa afirmação, mas eu diria que é melhor você ser atendido por 4 do que não ser atendido por nenhum. Eu, como a gente também também preferiria. É ruim, porque tem diferença de padrão de linguagem, entendeu? De forma de tratamento. Então, um chega e bruto, o outro responde, o outro... É complicado, porque hoje em dia tem curso superior para aprender a mexer em redes sociais. Aí vem uma pessoa do nada e fala, vou te atender aqui como se não fosse nada, como se não fosse um super canal. Vender não é fácil, gente. Se fosse fácil, não tinha ninguém passando dificuldade. É desafio. É quando chega um cliente, você tem que tratar aquele cliente da forma mais preciosa do mundo. Tem que fazer a melhor forma. O cliente é o rei, né? Parado para isso, Guilherme Bahia está falando outra situação importante aqui, interessante, falando que o vendedor de rede social deve provavelmente virar uma nova profissão. Então as pessoas têm que ficar atentas a isso aí, é um mercado, né? Queria mandar um beijo aqui para a cantora paraibana maravilhosa Natália Bellar, que está aqui marcando sua presença.
Sexta-feira ela vai estar aqui, viu? 8 horas participando do evento, encerrando o evento com o show dela aqui, uma live, 1 horazinha, sexta-feira à noite. Um dos maiores desafios para mim vender. Para mim também, cara. Para mim também, eu odeio. A gente teve uma empresa, Thiago, durante um período aí de uns 2 anos, né? Uhum. A gente até tentou reativá-la esse ano, mas por conta de tudo isso que aconteceu, a gente colocou em stand-by. Mas quando a gente ia falar... Ó, o pessoal de Juiz de Fora aqui. Meu Deus do céu. Um abraço. Juiz de Fora, Campina Grande também, Patos, da Paraíba todo, o Brasil inteiro. Mas, enfim, quando a gente ia fechar os negócios, Patrícia falava, sai, porque assim... Não, o Bruno está atrapalhado. Eu sou a falta de talento em pessoa para vender. Porque assim, se alguém chegar para mim e falar, cara, olha, eu não tenho dinheiro, não posso pagar. Não, tá bom, vamos lá. Então, vamos fazer para você, moço. E aí não tem ser bonzinho, ser educado, ter coração bom, não ter. Venda é venda, negócio é negócio. A questão de sobrevivência aí incluída. Então, assim, você precisa ser treinado para isso. No ambiente virtual, da mesma forma. Não adianta você querer fazer por boa vontade, querer fazer porque você veste a camisa da empresa. Você precisa ser treinado para isso, para fazer da melhor forma. Ó, tem um comentário aqui de Arruda Bandeira. Ela até pediu 2 vezes, assim, Patrícia, depois veja meu comentário. Passar o aniversário sozinha não é fácil. Vamos fazer uma live nesta data, 9 de maio, para alegrar a minha vida. Bora! Se eu não me engano, ela falou antes lá, acho que ela falou até de quantos anos era o aniversário, passou rapidamente. Deixa eu dar um exemplo que acabou de acontecer aqui também, muito legal. A gente foi pagar a conta de energia elétrica agora, a gente estava pagando, somos eu e Patrícia em casa, mais Lucas. A gente tem um ar-condicionado no nosso quarto, no quarto de Lucas, vez ou outra é ligado porque ele não dorme no quarto dele, na maioria das vezes ele dorme com a gente. A gente estava gastando aí R$400, 350 de energia, a gente estava achando que estava muito caro, falamos, vamos comprar um ar inverter, porque me disseram que a fatura cai pela metade. Ok, fomos nós comprar o ar-condicionado inverter. E aí, no primeiro mês, a energia, R$600, quase 700. No segundo, R$700. E agora, terceiro, 903. Olha, acabamos de pagar agora. R$903. Falei, gente, tá parecendo que eu tô o quê? Estou usando forno industrial aqui em casa, estou produzindo coxinha de Meu Deus. Parece um consumo de empresa. Porque esse maluco do Bruno tá contando esse caso do ar-condicionado nesse momento. Porque enquanto eu falava para você, piscou aqui na minha tela uma mensagem da empresa Mideia, que é a empresa que vendeu o ar-condicionado. Já fabricou, na verdade, né? O ar-condicionado. Eu mandei uma mensagem para eles, tem, sei lá, 20 minutos, e disse, por favor, eu gostaria de uma informação. Imediatamente eles já me responderam. Pronto. Eu já perdi a raiva que eu tava deles. Pode ser que no final desse processo eu volte a ter. Mas eu já passei a me simpatizar, a ter algum tipo de simpatia com eles. Porque... Mesmo que venha R$1.000, mas só a resposta já ajudou. Por que eu tô pagando isso? E foi um contato via Instagram. Mandei uma mensagem privada para eles, eles já me responderam. Baixou a notificação enquanto a gente estava conversando aqui, por isso que eu exemplifiquei. Tá, nós estamos aí faltando quase 15 minutos para encerrar essa live, né? Já passou 43 minutos, incrivelmente. E aí eu pergunto a vocês assim, né? Nessa perspectiva, a gente já bateu um papo aqui interessante sobre N situações da live, do Instagram e tal, mas assim, o que é que vocês identificam, no sentido geral agora desse mundo virtual, né? Que deve ser as considerações finais, o fechamento de vocês, aquilo que realmente é a parte principal. Eu vou dar só uma última pergunta que eu tenho, até como usuário também da internet, é que na contabilidade a gente tem o princípio da entidade, onde você não mistura a sua pessoa física com pessoa jurídica. Mas às vezes, quando a gente chega no momento desse do Instagram, é a mesma conta, né? Você tem um serviço como autônomo, como prestador de serviço, enfim, ou empresa. E aí, nesse mundo digital, também tem isso de não misturar, porque vai ter lá postagens do seu filho, você fazendo uma atividade física, botando um copo de café com um café quente, dizendo bom dia, e vai ter em outro momento você prestando o seu trabalho. Quando é o momento de permanecer assim, ou não, eu tenho que criar um outro Instagram que represente o meu trabalho e o meu pessoal? Como é que fica isso? É muito solto, é subjetivo? Traduzam. Eu acho que serviço que você presta e do que você vende. É uma coisa até interessante, assim, mas, por exemplo, você é um dentista e você tem lá o seu Instagram de dentista, Dr. Thiago. E aí você mostra lá o canal que você fez hoje, aí amanhã você mostra um sorriso, aí daqui a pouco você tem uma foto de uma criança.
Isso pode ser algo até um pouco mais contrastante, porque é bem profissional e é bem pessoal. É diferente. No nosso caso, especialmente, o que a gente vende é a gente mesmo. O meu produto sou eu. A minha marca é a Patrícia, entende? Isso muda um pouco, desconfigura, porque as pessoas, se eu anuncio num restaurante, e o restaurante diz para mim, Patrícia, eu quero anunciar de novo, porque ontem, quando você postou a minha marca, lotou. Eu não tive como trabalhar mais. Só saiu o pedido que você fez. Foi o frango que você pediu. Foi a sopa que você quis. Por quê? Porque as pessoas viram a Patrícia, que é a mulher do Bruno, que é a mãe do Lucas, que é jornalista, que tem uma história, ou seja, as pessoas consomem aquilo que eu sou. Elas acreditam em mim porque vem em mim a credibilidade que a gente constrói durante muito tempo, mas depois isso tem vida própria. Só que é diferente de você fazer isso com outro profissional autônomo, que de fato a parte profissional é desvinculada da pessoal. Eu acho que são situações e situações. A mesma coisa acontece com a artista, por exemplo, que tem um lado pessoal, mas o profissional é a pessoa. Não é um produto que ela vende, o produto que ela vende é ela. Então é uma situação bem particular, né? É uma coisa que eu acho que se de repente eu criar um Instagram que seja só para dizer as coisas que eu como, não vai fazer sentido, porque as pessoas querem que a pessoa que está comendo seja aquela que elas conhecem, que ela sabe a história, que tem crise, que tem problema, que tá cansada, que de vez em quando tem crise de ansiedade, que de vez em quando tem insônia, que de vez em quando tem fome, que de vez em quando engorda, entende? Entende mais. Pontas, né? Acho que a Patrícia foi extremamente feliz na colocação dela. São regras que se aplicam ao caso dela, talvez ao meu caso também um pouco, mas que poderiam funcionar zero para uma outra pessoa que tem uma proposta diferente. Eu acho que você precisa ser coerente com a proposta que você adotou. Você não pode... Óbvio que você pode se reposicionar? Pode, mas as pessoas precisam entender que você está se reposicionando, e aí só Deus sabe quais serão os efeitos disso, ou que a coisa seja feita de forma tão sutil que as pessoas não percebam. Mas é fundamental que você seja coerente. Eu passei 1000 situações de pessoas que me procuravam, no sentido de tentar algum tipo de negociação para merchandising via Instagram, e diziam, parcerias, na verdade, eram mais negócios mesmo, porque a gente estava optando por não fazer muitas parcerias naquele momento. Hoje em dia a gente tem feito muito no sentido de ajudar na divulgação de empresas nesse período de pandemia, porque a coisa está difícil. A gente não tem cobrado nada, inclusive, para fazer muitas dessas parcerias. Algumas situações, na maioria delas, eu diria, atualmente. Mas a contribuição social de vocês. É o que também, a gente pode fazer, de certa forma, sabe? Também. Mas, enfim, volto àquela parte que eu dizia que a gente estava sendo procurado, eu estava sendo procurado por algumas empresas, e elas me diziam, eu anunciei com o fulano, mas eu anunciei com o fulano e eu tive resultado zero, não deu certo o anúncio. E aí, obviamente, eu não vou citar aqui nomes, e eu fazia isso com um cuidado muito grande, no sentido de não ter nenhum comprometimento ético naquilo que eu estava dizendo, mas tanto quem está se lançando nesse mercado, quanto quem está procurando pessoas que estão inseridas nesse mercado, precisam entender desses perfis. Não adianta alguém querer me vender, sei lá, vida saudável, se eu estou muito acima do peso. Não vai dar certo. Não adianta alguém querer vender, sei lá, esportes radicais para mim, se eu nunca fui visto praticando um esporte radical. Da mesma forma, não adianta que, sei lá, vou inventar agora, que uma empresa de um plano de saúde queira procurar um comediante. Talvez funcione, talvez não funcione, não é a especialidade. Talvez ele consiga fazer uma peça cômica que funcione bacana, mas num primeiro momento também não consigo enxergar. Assim como não adianta, sei lá, uma empresa de telefone celular procurar alguém que tem um Instagram de vida fitness. Não vai conseguir os mesmos resultados que alguém que milita naquela área, um influencer que atua na área digital. Então, as pessoas precisam entender esses perfis. Até que ponto é interessante você se ligar a determinada marca, se você não vai poder entregar resultado a ela, e a marca, até que ponto vale investir em X ou em Y, na empresa tal, se você não está atuando no teu segmento, entendeu? Então, para resumir todo esse rodeio que eu dei, é importante que você tenha foco, que você tenha fidelidade à intenção inicial do perfil que você criou, entendeu?
Eu percebo plenamente que isso tem muita coesão, e a grande dúvida das pessoas que estão iniciando, é porque é o seguinte, por mais que ela tenha poucos seguidores em relação a outros, como o seu Instagram, que tem 160 e poucos mil, ela só tem 3 mil, 4 mil, mas se ela for começar um Instagram novo daquele serviço, vai ser zero, né? E aí, rapaz, é melhor eu colocar no meu, porque eu já tenho esses 3 mil seguidores, digamos assim. Só que, às vezes, quando vai partir para o zero, ela não sabe como fazer para, não só que aquelas pessoas que seguem ela migrem, que talvez nem venham se o objeto de trabalho não for interessante, mas como conseguir novos seguidores, né? Eu acho que existe hoje um mercado muito forte nesse sentido, de usar estratégias de como ter novos seguidores. A gente percebe isso desde pessoas que trabalham isso como ferramenta profissional, a pessoas que querem ter, tipo, um status, né? Acho que é um dinheiro digital hoje você ter seguidores, né? Certeza. É uma moeda. Minha mãe tá na live, gente. Deixa eu registrar isso. Beijo, mãe. Que lindo. Não adianta você querer bater perto em rede social, Thiago. Não adianta você querer ser o espertão. Porque mentira em rede social tem mais conteúdo do que o tradicional. Porque você não vai conseguir entregar resultado aos seus clientes. Então vai durar um negócio. Você pode até fazer um negócio, mas dificilmente você vai fazer o segundo negócio porque você não consegue entregar resultados. E você precisa desenvolver uma relação de confiança com as pessoas que te seguem. Então, serve duplamente, tanto para os contratos que você faz, quanto para as pessoas que te seguem. Se você não desenvolve essa relação de confiança, você não vai conseguir nunca entregar aquilo que você se propõe a entregar. A gente teve uma discussão essa semana, porque o programa foi, como todos sabem, desativado. A gente tem lá um perfil que pertence a nós, com 16 mil seguidores, e a gente tem a nossa empresa. Eu e Patrícia temos uma empresa. A gente falou, por que a gente não transforma aquele Instagram no ar, no perfil da empresa, coloca um comunicado para as pessoas, e aí Larissa Bustoff, que inclusive está participando da live. Maravilhosa, competentíssima. E a conclusão que a gente chegou é que não é justo, entendeu? As pessoas que seguiram aquele perfil não seguiram para seguir a nossa empresa, seguiram por causa outro objetivo. Que já não existe mais. Então não é coerente com a nossa história, não é coerente com a história do Instagram, não é coerente com a história do programa, nem da nossa empresa. Não dá para misturar as coisas. Você não pode querer se dar bem, querer pegar atalhos, porque o tombo chega, mais hora ou menos hora. E se você pretende viver de credibilidade, cara, não vacile, porque um erro, uma coisinha besta, coloca tudo a perder. Não dá para ser o esperto. Acho que a internet nesse ponto ela é tão boa, sabe? Porque ela permite que a gente seja natural, que a gente seja espontâneo. Dia desse mesmo a gente estava falando sobre isso num curso que a gente deu. E a gente estava falando sobre um repórter, provavelmente todo mundo já viu esse vídeo, de um repórter da CNN Londres que estava fazendo uma entrada, ele home office, e aí ele estava fazendo uma entrada no jornal, e aí aparece numa porta aqui no fundo do vídeo, a porta abrindo, o filho pequeno dele entrando. Já seria um desastre. Aí o filho dele vem bem pertinho. Aí, ao invés dele falar com o filho, ele faz assim, ó. Tipo assim, como se não tivesse todo mundo vendo. Aí, pra piorar. Bom que ela faz a cena de... Aí, segundo filho na porta. Aí entra. A cena, esse negócio vai dar muito errado. Daqui a pouco vem a babá, ou é a mulher dele, não sei, correndo, quase cai. E ela finge que não tá, tipo, não tem ninguém me vendo aqui, eu vou tirar essas crianças. Ela pra tentar que ela não seja vista, ela deita no chão pra fechar a porta e todo mundo vendo, a mulher deitada. Esse cara não fala assim, meu amor, papai tá trabalhando. Coisas de quarentena, né, gente? Vocês estão trabalhando em casa, vocês sabem como é isso. Fulana, pega aqui, por favor. Papai já vem, beijo, tchau. Não era muito melhor? Ele não seria maravilhoso, ninguém ia estar postando o vídeo dele. Da mesma forma, seria um meme fofo. Agora, isso, cara... vocês falaram, tem uma jornalista também, não sei se foi da CNN, que ela tá no banheiro, ensinando como cortar o cabelo em casa, e ela não percebe que no espelho do banheiro tá mostrando o esposo dela tomando banho no box. Passou ao vivo na televisão e tal. Então, coisas que podem acontecer nesse ambiente virtual, né? Exatamente, mas era assim, obviamente isso aí você não tem nem o que dizer. Mas num negócio desse que entra uma criança, gente, todo mundo é isso, que é trabalhar em casa com a criança na sala, você não dá conta de nada, todo mundo tá vivendo a mesma coisa. Inclusive, e aí você eu não sei como o Lucas não entrou aqui até agora. Não, porque ele tá hipnotizado. Vídeo que ele tá deve estar assistindo não manda vídeo para agradecer, tá vendo? Isso. Hora passa. 6 minutinhos. Eu queria deixar para vocês falarem um pouquinho, assim,
desse sentimento? Vocês estão passando por uma situação nova, né? Esse ano, vocês vão deixar isso para a live, eu tenho certeza, mas estavam lá no programa no qual eu tive a honra de participar algumas vezes com vocês, um programa gostoso, maravilhoso, enfim, depois a gente vai saber na live o que é que de fato ocorreu e tal. Mas e agora? Dá para dar já que a gente tem aqui um grande número de pessoas assistindo, uma dicasinha assim, onde é que a gente vai ver Patrícia e Bruna? São nas redes sociais? Será que será na televisão? A gente teve uma reunião da nossa empresa ontem, leia-se, eu e ele, né? E vai ter outra... Sim. O conselho, né? Mas é um troço assim, que não é assim, em cima da cama, vamos conversar que a gente vai fazer. Não, eu faço ele levantar da cama, a gente senta na mesa, um de frente pro outro, eu pego o bloquinho, eu começo a anotar e a gente faz planos. Na verdade, a gente tem um monte de ideia, como a gente já tinha inicialmente quando a gente saiu da TV no ano passado, né? Quando a gente pediu demissão e tudo e falou, vamos viver de outras coisas. E agora a gente tá, eu acho que eu definiria que a gente está numa fase de ver qual ideia é viável, o que pode ser de fato, e o que é loucura da nossa cabeça, o que não faz sentido, o que não dá para ser agora, aquelas coisas assim. E aí a gente vai tocar alguns projetos, e muito em breve, assim, até porque não pode perder o time, né? A gente não quer deixar onda muito em breve passar. Nesses dias. Provavelmente. E aí estamos conversando com algumas pessoas também, e fazendo umas pesquisas. Eu acho que é interessante saber o que o público quer ver, sabe? Qual é a necessidade de cada um, enfim. E porque, na verdade, assim, a gente quando tem um trabalho formal, sabe, Thiago, eu penso muito isso, a gente não consegue ver muito do lado de fora o que é esse universo. E, na verdade, a internet por si só, ela já é imensa, ela traz inúmeras possibilidades, mas é muito mais do que isso. Eu acho que ideias, possibilidades, caminhos, fazer uma coisa que ninguém fez, ganhar dinheiro de uma forma que ninguém ganhou antes, tudo isso é possível. A gente tem que ter uma ideia, tem que acreditar nela, tem que ter perseverança. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo que falava sobre os maiores youtubers do Brasil, os maiores canais. E a mulher falava, olha, a gente produziu vídeo durante 2 anos para quase ninguém ver. Ninguém. Daqui a pouco explodiu. Pá! Hoje eles vivem disso e ganham muito, ganham rios de dinheiro. Mas durante muito tempo. É uma coisa de você acreditar numa ideia e perseverar naquilo enquanto você pode. Porque é óbvio, né? Não é todo mundo que tem um caixa para fazer outras coisas enquanto investe num projeto paralelo. Não é todo mundo que pode fazer isso. Mas é um universo que a gente está descobrindo. É um mundo novo que se abre a cada momento. A cada momento. E tem realmente uma vida que a gente pode explorar a partir de agora. Bom, acho que ela já falou demais. Concretamente, a gente não pode. Não, fechou. Não é segredo, é porque de verdade a gente está pensando de que forma vai ser feito, porque eu não gostaria de iniciar mais um projeto. Desculpa, gente. E por algum motivo ser interrompido, né? Eu me formei em 2001, vou para 20 anos de profissão. Foi a primeira vez na vida que eu entrei num projeto e não saí, não consegui terminá-lo. Então, desde que eu deixei a TV Cabo Branco, no mês de setembro do ano passado, eu tive 2 experiências profissionais muito ruins e eu não vou cometer o 3º erro, entendeu? Então, a gente está fazendo isso de uma forma que, sim, precisa ser acelerado, porque a gente não pode perder esse timing, porém, não vou fazer a coisa atropelada também, em respeito a tudo que eu construí. E, como a Patrícia disse muito bem, nós vivemos da nossa imagem. Eu não tenho dinheiro pra caramba no banco, eu não tenho propriedades, eu tenho única e exclusivamente a minha imagem para me sustentar, para ajudá-la a sustentar a nossa família. É o que a gente tem. Então, em respeito a tudo isso, a gente vai fazer sim, mas com muito critério. Já adianto para vocês que dificilmente vai ser alguma coisa em TV. Eu desencantei de uma forma sem volta com televisão. De verdade. Mas a gente vai fazer alguma coisa assim, vai continuar produzindo conteúdo, a gente vai continuar na ativa aí e paralelamente desenvolvendo os trabalhos em redes sociais que a gente já vinha desenvolvendo desde antes do projeto do programa no ar. Um minutinho para cair, vai cair a qualquer momento, mas eu queria, antes de cair, agradecer por demais. Vocês são pessoas maravilhosas, no qual eu tenho a alegria de compartilhar momentos profissionais e momentos pessoais. Morrendo de vontade de acabar essa quarentena e ver você cantando lá em alguns locais que você se apresenta, fazer aquela festa, aquela coisa maravilhosa. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.
Obrigada a você, Tiago, valeu. Mais uma vez, todo mundo que mandou mensagem que porventura a gente não respondeu, sigam a gente aí nas redes sociais, em breve a gente vai falar sobre tudo isso, tirar dúvida de todo mundo e agradecer demais esse carinho, que é muito bom, muito, muito bom mesmo. Agradeço demais o seu convite, conte com a gente, sempre que for preciso, a gente está aqui para ajudar. E para quem não pegou o momento que a gente falou aqui, essa live não tinha o objetivo de responder as perguntas em geral, foi um convite que o Tiago fez para a gente. E a gente vai ter, sim, uma live durante essa semana para responder as perguntas. Então, se eventualmente a gente não deu a resposta aqui, não entendam como uma falta de interação, não. Foi porque não era a oportunidade, mas a gente vai fazer isso. Muito obrigado a todos. Já agradeço. Estamos de volta aqui com a nossa reitora Érica Marques falando sobre a arte da liderança nesse período de pandemia. Um abração para vocês, viu? Um beijo, um cheiro, Luquinha. Deus, obrigada. Com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até.